Hoje temos uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui com a gente outra vez e puxei ela de novo para entrar aqui no Revolucione Sua Vida para a gente conversar sobre um assunto muito importante, que às vezes a gente esquece e às vezes a gente vai se enrolando. E aqui no Revolucione a Sua Vida a gente tem um lugar da gente ganhar uma consciência sobre as nossas vidas para impulsionar as nossas vidas. E talvez essa mensagem de hoje seja aí para o teu coração, seja para tua vida, seja para 2025. Vamos falar sobre as estações do ano? Como assim? Como assim falar sobre as estações do ano? Sim, nós também somos cíclicas, nós também passamos pelas nossas estações na vida e eu quero trazer e recebam com muita alegria, com muita felicidade ela, Taurina, maravilhosa. Ela é mentora de mulheres prósperas, não é qualquer mentora. Cal Valéria! Aê! Obrigada, Nath. Obrigada por esse convite lindo. É sempre uma alegria, uma honra imensa estar aqui, transbordar aquilo que me transformou, que me curou, que me trouxe até aqui, que vai me levar ainda mais longe. É sempre muito bom poder contribuir e estar aqui com você, que eu amo essa sua energia, amo essa tua vibe, essa coisa contagiosa, gostosa que você tem. É sempre uma alegria imensa. Ai, mas eu adoro tua energia também. Vamos trocar agora. Eu adoro tua Vamos. energia, sabe? E eu te vejo assim, uma mulher muito centrada, muito focada. Mas quando tu tá diante do teu trabalho, eu vejo uma alma de uma menina tão animada, sabe? O olho brilha. Eu vejo a energia também dentro de ti, fazendo o que tu gosta de fazer, sabe, Cal? A gente já esteve trabalhando. Quem aqui tá nos escutando e nos vendo, a Cal já participou comigo nos meus encontros presenciais. A energia é incrível que ninguém quer ir embora quando ela tá. Ninguém quer parar de fazer a condução que ela vai fazendo. É uma energia muito gostosa. Então, Cal, aqui é uma satisfação, é muito recíproca de estar aqui com a gente, de estar aqui comigo. E olha só, vamos falar sobre ciclos e por que que eu trouxe isso da gente estar observando? Porque muitas vezes, Cal, a gente pode estar no inverno olhar para fora, ver pessoas no verão e começar a dizer: Nossa, mas eu queria estar nesse lugar, eu queria estar fazendo isso, eu não queria estar vivendo o que eu estou vivendo, e acaba não aproveitando aquela fase do inverno, aquela fase do outono. A maioria das pessoas quer viver só a primavera e o E o verão. verão, é. E deixa de aproveitar as fases mais introspectivas, onde vão trazer um despertar dentro. Tu já passou por algum inverno? Olha, eu já passei por vários invernos, viu, Nath? Vários invernos, e é interessante observar como cada inverno que a gente passa, com cada vez mais consciência, a gente consegue entender o quanto que ele é necessário, o quanto que ele é importante para que quando a gente chegue nos nossos momentos mais expansivos, na nossa primavera, no nosso verão, a gente esteja pronta para isso e conectada a isso, justamente porque a gente conseguiu passar pelo inverno e não fugir dele, não evitar ele, não fingir que ele não existe, que ele não é necessário. E são momentos realmente de se olhar para dentro, de se permitir Tá, né? Hum, sentir, deixar percorrer a gente isso. tudo que tiver que sentir, que normalmente são aqueles sentimentos que são evitados, aqueles sentimentos que a gente não quer encarar, que a gente não quer ter que lidar, mas se a gente evita sentir, é como se eles voltassem de rebote. E eles ficam batendo na porta, e se a gente não abre a porta e não deixa eles passarem por nós, eles chutam a janela e eles vêm de rebote. Porque simplesmente a gente ficou fugindo. É aquele verdadeiro se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não dá para fugir das nossas emoções. Elas estão dentro da gente, onde a gente vai, elas vão com a gente. A gente pode até fingir que elas não estão ali, mas elas vão acabar se manifestando de diferentes maneiras. Tem aquela frase, né? Tudo que tu resiste de olhar persiste na vida, né? E ao invés Exato. da gente olhar, a gente não, 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 nega, 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 e diz, poxa, mas eu não avanço na vida, poxa, de novo esse ciclo acontecendo na minha vida.
tem ali o aprendizado para olhar, né? E tu sabe que eu também já vivi muitos invernos e é como é importante, porque eu já estive num lugar assim, Cal, de olhar para minha vida e dizer, nossa, não pedi nada disso, não quero viver isso. E ao invés de dizer, tá, o que que aqui eu tenho para aprender, né? A gente está no início de ano e pode ser que muitas pessoas estejam no verão, passando pelo verão, pela primavera, Uhum. e aí tu olha para isso e tu diz, caramba, por que que a minha vida não tá nesse lugar? E eu vivi isso muito ano passado, acho que foi um dos invernos mais longos que eu vivi, acho que foi o ano, provavelmente quase o ano inteiro, assim, que foi de muita introspecção, de muito olhar para dentro. E é tão legal a gente falar sobre essa consciência, porque alguém pode estar escutando a gente, querendo estar no verão e dizer, poxa, eu tô no inverno agora, né? Eu preciso olhar para dentro. E eu tive que olhar para dentro. Um problema surgiu na minha vida, tava me gerando tanto estresse, tanta angústia, eu não conseguia resolver. E eu disse, não, eu vou ter que buscar as respostas. E fiz um momento de introspectar, de me conectar comigo, de buscar a terapia, de buscar as respostas, a ajuda de alguém, porque muitas vezes a gente acha que vai resolver sozinha. A mulher tem isso, né? A mulher tem Uhum. uma resistência de buscar ajuda, né, Cal? Não, não é tanto, não é, eu me resolvo, eu dou um jeito e não vai. Deixa que eu dou conta. Deixa que eu dou conta. Bah, essa é a frase que eu já vivi É. e sabe que e foi um inverno onde eu mergulhei e eu me fortaleci tanto por dentro, tanto, 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 e hoje vou dizer que tô vivendo sim uma primavera de um florescer, mas só tô vivendo isso, só tô tendo aqui uma colheita de vida porque eu fui lá e me fortaleci. Fui lá e olhei para dentro, fui lá e fui me curar, fui lá e fechei para balanço para minha vida para poder me entender. Tu percebe também, Cal, o teu caminhar do inverno para as outras estações, o que aconteceu na próxima estação foi uma movimentação interna que tu fez primeiro? Sim, sim. E uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção é do quanto é importante a gente admitir que precisa de ajuda para passar por essas fases. Parar de querer ser aquela mulher fodona que dá conta de tudo, porque ninguém dá. Ninguém dá. Então, a Exato. gente admitir que precisa de ajuda e ter a humildade de pedir ajuda a um profissional, pedir ajuda a um familiar, pedir ajuda a um amigo, pedir ajuda, não passar pelo inverno sozinha. A gente não precisa. Nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos. Nós somos seres sociais feitos para o vínculo. A gente precisa do outro. E nesses momentos de inverno, a gente precisa que tenha alguém ali segurando o guarda-chuva para gente, a lanterna para a gente Lindo. enxergar Ai, melhor que os caminhos, lindo. porque a gente enxerga tudo mais escuro, mais nebuloso nessa fase. A gente não consegue ver com clareza. É como se tivesse uma enorme neblina escura rodeando a gente no meio desses momentos da nossa vida. A gente não consegue ver e a gente fica, por que que eu estou passando por isso? E por mais que a gente que já tenha um certo nível maior de autorresponsabilidade, normalmente as pessoas que estão nessa busca de autoconhecimento, de se curar, de ressignificar a sua história, têm um nível maior de autorresponsabilidade, mas mesmo com um nível maior de autorresponsabilidade, a gente fica se perguntando, se questionando o que, que eu fiz para me trazer até aqui e não consegue enxergar sozinho. E por isso é importante a gente ter alguém de confiança que consiga ver a situação toda de uma forma macro e mostrar para a gente de uma perspectiva que a gente sozinho não está conseguindo, porque está tudo nebuloso ao nosso redor, porque a gente está no meio da situação, no meio das emoções. Eu já estive me sentindo num quarto escuro, sabe? Inverno, 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 assim, e busquei ajuda. E uma outra coisa que foi muito importante para sair desse quarto escuro foi a fé. Eu busquei muito a minha fé, para que muitas vezes a gente está tão sensível, né? Tão, digamos, frágil naquele momento ali, vulnerável naquele momento. A gente também precisa ter, né, uma mão maior que nos carrega para dizer assim, vai passar, tem coisa boa aqui para mim. Vou fazer desse Exato. limão uma limonada, né? Esse tópico da espiritualidade também, para mim, e faz parte, inclusive, do meu método de trabalho,
é fundamental, é um dos alicerces. É a gente entender que tem algo maior do que a gente, que tem uma energia, uma consciência, uma sabedoria, um amor, um cuidado maior do que a gente. Porque isso faz a gente se sentir cuidada, faz a gente se sentir protegida. Porque enquanto adultos, Nath, por mais que a gente tenha ali nosso pai, nossa mãe vivos, e a gente tem às vezes um vínculo, muita gente tem, algumas não, mas muita gente ainda tem um vínculo de pedir conselho aos pais e conversar com os pais, desabafar com os pais, mas é só a conexão com Deus que faz a gente sentir deitadinha num colo quentinho, mesmo no inverno. É Tem no uma, meio de uma oração, tem é uma no meio de um momento de passagem contemplação e de gratidão que a gente consegue perceber: uau, tem alguém aí, aqui tem uma passagem fazendo por mim. e fala assim: Vinde a mim, eu vos aliviarei, né? Quantas vezes a gente está carregando um fardo pesado ali, sem entender por que não pedir ali a ajuda, né? Pedir um colo, né? Um colo maior, né? Que muitas vezes não vai ser a mãe e o pai ali não vão resolver no primeiro momento, né? Não estão ali juntos. Muitas vezes a nossa mãe ou nosso pai é, não conseguem nos aconselhar nos problemas que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo numa geração diferente da deles. Os problemas hoje são resolvidos de uma forma diferente do que era resolvido para eles. Então, muitas vezes, a gente tem até resistência de querer conselhos dos nossos pais, porque a gente acha que eles não sabem como nos ajudar. Porque para nossa história, para nossa geração, para nossa realidade, a forma que o nosso pai e a nossa mãe têm de lidar com aquilo não é o que a gente consegue fazer. Não é a forma como a gente, como funciona pra gente. E tá tudo bem, não quer dizer que o nosso pai e nossa mãe estão errados, estão aconselhando a gente mal. É porque justamente mesmo ele sendo nossa mãe e nosso pai, a nossa forma de funcionar, de pensar, de sentir, a era que a gente vive também influencia muito nisso, é diferente da deles. E, Cal, quando uma entorada tua chega, né, e tu vê que ela tá no inverno, o que que tu fala normalmente pra ela, assim, qual é os conselhos que tu dá pra ela pra passar pelo inverno? Abraça esse momento. Sinta, Abraça ele, não foge dele, sinta ele, deixa ele percorrer você, percebe que partes do seu corpo estão manifestando sensações, sintomas. Percebe o que a sua mente está falando para você. Escuta a sua própria mente, seus próprios pensamentos, porque a tendência que tem é de fugir dos próprios pensamentos nesses momentos. sabe que uma coisa que eu aprendi e quando chega alguém pra fazer mapa e tem uma dor muito grande, assim, eu digo, sinta a dor, sinta, sabe, a tua dor. É porque a dor é um lugar de propulsão de movimento, né? Dizer, não quero mais ficar nesse lugar, então eu vou fazer o que eu preciso fazer para sair desse lugar. E a E aí maioria, a gente não. pode trazer até para o pensamento da hora do bebê nascer, né, Nath? É um momento que foi tudo tão maravilhoso, aqueles 9 meses que o bebê estava ali dentro, tudo quentinho, tudo gostoso, mas chega uma hora que não dá mais para ele ficar ali, que ele precisa sair dali, porque senão ele morre. Não dá para sobreviver mais ali, ele precisa passar pelo desconforto do nascimento, que é desconfortável demais e dói. Dói para a mãe, dói para o bebê. Quanta dor tem no momento do parto, mas a vida acontece ali também. Depois que passa aquele momento de dor, aquele auge de dor, e aí você imagina um momento de um nascimento de um bebê e uma mãe gritando e colocando aquele bebê para fora e aquela dor passando por ela, rasgando ela, mas aí o bebê vem pro colo dela e os olhos dela ficam esbugalhados e aquela sensação da vida nos braços dela. Uau. Acaba imediatamente toda aquela dor que estava vivendo ali segundos atrás, que a Ex- vida chegou. E a gente pode usar isso como uma analogia para todo o processo de dor que a gente está vivendo na nossa vida. Pensar que vai passar e vai ser lindo quando passar. Vai ser tão intenso de bom quanto está sendo intenso de difícil. Eu vejo, sabe, quando passa assim, quando vem algum desafio, eu já fico pensando assim, aqui eu tô furando alguma bolha, O que, que alguma vai nascer daqui? bolha
eu tô furando. Se tá vindo isso, eu tô furando. Então, hoje, a Natália, eu me vitimizava muito, eu reclamava, lamentava muito quando tava passando por alguns desafios, assim. Essa era a Natália. E que aí o processo, em vez de ser leve, era mais sofrido ainda, né? E hoje, quando tem algum, eu já fico alerta, eu já fico, aqui eu tenho coisa para aprender, eu tô furando aqui alguma bolha, o que que tem de bom Uhum. depois da tempestade, sabe? O que que eu já fico nesse lugar, depois do inverno, o que vai vir, sabe? Depois, quem é a Natália que vai sair do inverno? E aí, vamos pular do inverno, vamos para a primavera. Muitas vezes a gente quer florescer, muitas vezes a gente quer, né, tá com aquela energia de ir pra ação, florescer mesmo na vida, e não consegue, Cal. Tu já teve E cliente fica tu preso no inverno. fica preso no inverno, tá tudo pronto, e aí fica se sabotando. Ah, não tá bom. Exatamente. Ah, não tá suficiente. Ah, né, eu acho que não é, né, fica até entre estações, assim, sabe? Não tá nenhuma, não tá numa Um outra. pezinho lá, um pezinho cá, e vai, sente um Exato. pouquinho e volta para cá, porque aqui já estava meio que acostumado com aquela, aquele sentimento de dor, até de dificuldade, vai criando esse sentimento numa fase que já poderia ter deixado de existir. E eu, se eu te falar que eu passei por isso há pouco tempo atrás, há menos de 6 meses atrás, é, e isso acontece em qualquer processo de mudança na nossa vida, sejam essas mudanças porque a gente está buscando elas intencionalmente, ou seja, porque é algum processo mesmo de mudança que a gente precisa passar na nossa vida. Eu precisei mudar de apartamento recentemente, e eu me lembro que eu já sabia que ia precisar mudar meses antes, e eu orava a Deus, pedindo para Deus me ajudar a encontrar um apartamento onde eu tivesse vista para o mar ou para o pôr do sol. E aí apareceu o apartamento e eu me mudei. E, Nath, eu fiquei 3 meses com dificuldade de sair desse inverno, viver a Hum, primavera. Eu levei 3 meses já morando nesse novo apartamento e ainda não percebendo que eu já podia estar na minha primavera. Eu precisei desfrutando. passar por algumas noites de insônia e acordar de madrugada e não conseguindo mais ficar na cama, levantar e da minha sala ver o sol nascendo, à direita da minha varanda, à minha frente o mar. E eu pensei, por que que eu não consigo dormir? Por Nossa, que que eu simplesmente não agradeço? E eu chorei. Inclusive eu tô arrepiada contando aqui para você, porque naquele momento eu percebi que Deus estava me dando um sacode. De minha filha, acorda, já te botei na tua primavera, sai desse inverno, olha para cá para o que você tem. E eu vi o sol nascer à direita e o mar à minha frente. E aí uau. eu me lembrei que eu orava, eu orei por meses pedindo a Deus que eu tivesse ou vista para o mar ou vista para o pôr do sol. E eu já tinha, dentro desses 3 meses morando aqui, eu já tinha visto vários pôres do sol da minha varanda. E eu percebi que eu tinha também o nascer do sol. Ah, Naquele dia, eram 4h53 da manhã, eu me lembro exatamente a hora. Eram 4h53 da manhã e eu olhei e eu vi o sol alaranjado, o céu alaranjado, e o sol nascendo e o mar ali na minha frente. E eu falei: Meu Deus, eu pedi ou o mar ou o pôr do sol, e o Senhor me deu o mar, o nascer do sol e o pôr do sol. O que que eu ainda estou lamentando? O que que eu ainda estou uau. resistindo? Porque eu estava tendo dificuldade de aceitar que eu precisei me mudar, sendo que eu já estava vivendo aquilo que eu orei lá atrás. E isso me traz exatamente para esse ponto que você trouxe, do quanto que às vezes a gente fica presa no inverno, sem perceber que a primavera já está acontecendo e a gente não está prestando atenção nela. Mas a gente precisa escolher prestar atenção. Chega uma hora que a gente precisa. Eu já estava noites sem dormir, 3 meses morando no apartamento, com dificuldade de dormir, porque eu estava resistindo a enxergar que aquilo ali já era uma bênção Meu que eu Deus. vinha pedindo para Deus. Eu sabia que pensando assim, eu acho que nesse lugar eu acho que eu nunca vivi assim, porque hoje eu também moro num apartamento tão incrível e eu chorei muito. Ai, meu Deus, obrigada. Isso eu já me conectei. A Leonina aqui já, né? De Abundância primeira, já, de primeira. Mas eu acho que eu já fiquei
postergando minha vida, assim, sabe? De tá pronta e, não, não é a hora. Ah, não, ainda, sabe, eu já fiquei nesse lugar de estar pronta para florescer e não acreditar em mim, assim, que eu podia, sabe? Então, como é importante quem estiver sentindo, já, e eu acho que eu não achava que eu não podia porque vem, assim, a busca pela perfeição, né? Ah, não tá ainda perfeito, não tá como eu quero, assim, a flor perfeita. E se a gente for olhar na natureza, cada flor de um jeito, e quando a gente olha no todo, ela Aham. é linda no todo, né? A gente não fica olhando É. ali os detalhes. Mas eu já fiquei nesse lugar, assim, não tá bom ainda, não sei ainda. E como a gente precisa prestar atenção, eu tô adiando o meu florescer, eu tô adiando a minha vida, isso eu já vivi. E talvez quem esteja aqui escutando a gente, dê o passo. Começa. Eu vejo que muitas mulheres têm uma resistência assim, só vou dar, né? Se tudo estiver a caminhada, a nossa jornada ela é feita caminhando, assim, não tem como, né, Cal, assim, a gente não vai ter um momento perfeito para começar. E é dando os passos que a gente vai aprimorando a Isso nossa aí, não tem um caminhada. caminho pronto, né? Na verdade, o caminho vai sendo construído à medida que a caminhada vai acontecendo. Você vai, eu costumo dizer, a gente precisa colocar o pé e confiar que Deus vai colocar o chão. E nisso o caminho vai se fazendo. À medida que a gente vai tendo fé e obras, a gente acredita que Deus vai colocar o chão e a gente vai com o pé. E aí o chão vai aparecendo na nossa frente, o caminho vai se construindo. Não existe caminho pronto. Não existe. Você pode fazer milhares de cursos, ter todas as graduações, formações, conhecimentos mas quando você vai viver um processo teu, você vai construir ele à medida que você vai fazendo. Ele não está pronto porque você achou que estava pronta para começar. E Sim, você nunca vai se sentir 100% pronta não. para nada. E que bom por isso. É. Exato. E sabe que eu gosto muito de. Tenho vários movimentos que eu faço, né? E eu vejo que cada um vai agregando e cada passo que eu vou dando vai gerando ideias. E eu fico assim, nossa, como é importante dar o passo, porque aquele passo que eu dei de gravar aqui um podcast contigo me gerou uma ideia para fazer um outro movimento. E é assim, sabe? É assim que a vida acontece. É o dando os passos. E eu tenho uma frase que eu gravei no meu coração e eu passo para outras pessoas, né? A gente não cresce na nossa zona de conforto, né? A gente cresce no desconforto, ou seja, a gente tem que se colocar nesse lugar de desconforto, porque uma que não vai ter um momento perfeito, não vai ter momento perfeito, a melhor temperatura, a melhor planta, a melhor flor, o melhor perfume, não tem isso, né? E outra, a gente precisa se colocar nesse lugar de desconforto para estar crescendo. E tu sabe que falando de, olha só, algumas plantas, elas precisam de poda para florescer. Algumas plantas precisam de Exatamente. poda, né? E aí eu vou Exatamente. junto, Se a gente deixa ela ali só ela não se crescendo, crescendo, uma hora desenvolve. ela não consegue mais crescer. Isso é fato. Para mim é muito real. Tem muita planta em casa e recentemente eu precisei dividir meu lírio branco de vaso porque ele estava crescendo muito e estava Fazer apertado no terceira. vaso. Aham. Não estava mais dando flor naquele vaso porque ele estava sufocado ali. Então eu precisei dividir ele de vaso para que ele tenha oportunidade de expandir. E Menos de um mês aí, depois ele deu uma flor linda. e aí a gente vai entrar num assunto bem bacana que eu te trouxe antes da gente iniciar, que eu disse, eu quero falar sobre isso, que é sobre inveja. Porque sempre fala, inveja, inveja, né? É uma palavra meio que proibida, né? Sabe quando a gente tem inveja? Vamos dar uma situação assim: tu vê uma mulher linda, maravilhosa, uma mulher fazendo movimentos, uma mulher vendendo no digital, qualquer coisa, uma mulher tendo sucesso. E isso, vamos falar sinceramente, te dói, sabe? Te toca. Aí tu vai lá e tenta diminuir aquela mulher, faz algum comentário, mas deve ser fácil, não sei o quê. Ah, mas ela só Quando? conseguiu porque fulano ajudou ela. Exato. Quando a gente vê algo que brilha o nosso olho, mas a gente não tem, e que ela no fundo é uma inveja.
saiba que aquilo que tu tá vendo é uma energia que tu já pode Já acessar, está disponível para você. já está disponível para ti. Olha só, ao invés de a gente Porque se não tivesse, isso nem ia passar no seu radar. Você nem ia se nem ia perceber que a fulana conseguiu alcançar determinada coisa. Se a fulana conseguiu alcançar determinada coisa e aquilo te chamou a atenção, te gerou um desconforto, um pensamento de ficar justificando por que fulana conseguiu e você não consegue, é porque aquilo já está disponível para você. A tua anteninha já está receba captando isso. aquele sinal. Receba. E aí tu olha no, olha na outra, quer diminuir a outra, quer, né, se comparar com a outra, e não. Toda vez que tu olha para fora, alguém fazendo um movimento que te toca, e tu diz, ah, eu queria isso, tá disponível para ti. Aí a gente entra na primavera. O que que tu pode fazer para acessar? Exatamente. Vou trazer aqui uma minha, tá? Eu tenho uma conhecida que ela tá crescendo bastante no. Isso já tem um tempo que aconteceu e, né, trazendo, ela tá crescendo bastante no trabalho dela. E uns anos atrás, eu acho que 2 anos atrás, eu vi que ela tava crescendo e aumentando o ticket dela, e aí isso me pegou, sabe? Me pegou. Nossa, mas ela tá faturando, né? Se pegou. Aí eu disse assim, opa, então, então quer dizer que existe uma energia para mim também crescer. Existe uma energia também para eu faturar, para aumentar, sabe? Então assim, eu fico a antena ligada mesmo. Se eu vejo algum movimento e aí eu fico com aquela, vou falar entre aspas aqui, inveja, já tem para mim acionar, já dá para mim Uhum, fazer algum sim. movimento na minha vida. E a inveja ela vem exatamente por isso, né, Nath? Para que ela funcione como um combustível propulsor para a gente chegar lá também. Para a gente pensar se aquela pessoa alcançou, vale a pena a gente pensar o que que ela fez para chegar lá, que talvez eu possa fazer também. O que que ela fez que eu consigo aqui dentro da minha realidade aplicar também. E ao invés da gente ficar com inveja, justificando que fulano tem e tal, a gente pode aprender e modelar fulano, transformar a inveja em admiração. É isso, é E isso. ao invés de deixar isso ser algo que corrói a gente, isso se torna algo que impulsiona a gente, Boa. que É leva a sobre gente para aquele isso. nível lá, que a pessoa chamou a atenção da gente. Porque se aquilo incomodou, aquilo chamou a atenção, é porque tem algo ali que já está disponível para mim, tem algo ali que eu posso aprender e me inspirar naquela pessoa, Gente, isso aqui ao é invés de ficar precioso demais. ruminando aquilo, né? É precioso demais o que a gente está trazendo, porque não, a gente não vê falando sobre isso. E a gente, isso é uma coisa bem dentro, porque muitas vezes a gente não fala para ninguém, sabe? Que inveja é feio, inveja não sei o quê. Mas toda vez que tu doer alguma coisa, que te tocar, tu já pode acessar essa energia. Tu já pode fazer algum movimento teu. E aqui é importante a gente trazer, quando a gente fala do teu, não é para copiar. É para tu se inspirar. Porque Inspirar. quanto mais tu querer copiar, menos essência tua vai ter, menos Uhum, autenticidade tua tu vai ser. Tu tem que fazer da tua maneira, do teu processo. exatamente. Senão tu entra numa crise de identidade. Tu tá copiando ao outro, tu não sabe nem quem tu Tu é se nessa. perde de você mesmo nesse processo de ficar só querendo copiar o outro e modelar, se inspirar é diferente. Você não vai fazer igual o outro. Você vai entender o que que o outro fez e vai trazer isso para dentro da tua realidade. O que que é possível, o que que é viável para você fazer. Porque o outro também tem as crenças dele, tem a jornada dele, tem o jeito dele diferente. Você vai trazer isso para te inspirar. Não para você ficar igual àquela pessoa e se perder de você mesmo, perder a sua própria identidade, mas para você se inspirar naquela pessoa e entender o que daquela pessoa você pode aplicar na sua vida.
É isso, é muito isso. E até porque toda vez que a gente vai se comparar, Cal, a gente diminui a nossa grandeza, a nossa riqueza, os nossos dons, os nossos talentos. A gente vai diminuindo e entra num flow de baixa autoestima, de baixa amor por si, aí aumenta as críticas, aumenta as cobranças. Vira uma bola de neve Exatamente, esse uma bola lugar, de né, neve. de comparação, né? E aí não é para isso. É para tu olhar para o lado, para se inspirar, mas fazer do teu jeito, sabendo que tem ali disponível para te acessar esse lugar também de crescimento, né? E aí uma coisa que a Exato. gente vai, ao invés de a gente entrar no verão, eu quero voltar para o outono, que a gente falou ali da poda das árvores, como é importante a gente também ter momentos de introspecção para limpeza da vida, né? Às vezes a gente tá lá no piloto automático e nem percebe que aquilo que a gente está fazendo não é para a gente fazer, não faz mais sentido fazer, né? Então, o que que é o outono? O outono cai as folhas, o outono é a gente tirar das nossas vidas aquilo que não É a faz hora de sentido. desapegar, né? A hora de É, deixar ir. deixar e deixar a energia fluir para onde faz sentido. Hoje a gente vê Uhum. mulheres polvos que fazem tudo e para todos, não sobra nada de tempo para elas. Mulheres sobrecarregadas, mulheres exaustas, rígidas, controladoras, e muitas vezes ela precisa olhar para si e dizer, tá. Eu preciso centrar em mim e dizer, isso aqui não vou mais fazer, isso aqui eu vou Uhum. delegar, isso aqui eu vou soltar. Mas para chegar neste momento, eu preciso parar a minha vida. Eu preciso refletir sobre a minha vida. Eu preciso dar uma pausa. E isso poucas mulheres fazem, né? A gente tá muito no piloto automático. Vai, 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 vai. E aí depois vem uma doença, vem, sei lá, alguma coisa que aí sim Que é a ela vai parar. pausa que ela evitou, aí vem Vai. um sintoma físico para dizer, tu não parou por bem, agora eu vou ter que te parar aqui. É o corpo Exato. dizendo, né? E quando o Eu te corpo dei adoece. sinais E para você quando, pausar, você não pausou. e quando E o isso corpo. acontece muito, tá, Nath? Isso é muito, muito frequente. A mulher, às vezes, está num processo de vida, num ritmo de vida tão acelerado, fazendo milhares de coisas, dando conta, fazendo, eu não posso parar, e de repente cai doente. Aquele cair doente é exatamente o que o que a intuição dela já estava pedindo, já estava falando, desacelera, pausa, olha para dentro, tira algumas coisas, faz uma poda, deixa cair algumas folhas. E aí a mulher não percebe, aí vem uma doença, um sintoma físico. Entra naquele modo trator, né? E quando a doença chega, né, no físico, é o corpo dizendo É sinal o último vermelho. estágio, porque já deu muitos outros sinais. Eu tenho uma cliente minha que foi tão legal ver o trabalho dela, assim, que ela não estava feliz no trabalho. Ela é um estudo de caso maravilhoso. Não estava feliz no trabalho e ela veio comigo, aqui tá apertado, e ela não se abria nem para abrir para mandar currículo, sabe? Então, não, eu vou esperar o reconhecimento, vai ter o que espaço. E aí ela adoeceu, e aí eu disse: olha para essa doença, olha o que que tá querendo te dizer. E hoje ela me manda até mensagem: olha, eu tô com dor de garganta, eu até a dor de garganta eu tô perguntando, tô me perguntando o que que é, sabe? Qualquer coisinha ela já fica alerta. E aqui, onde é que eu me descuidei de mim, né? Onde é que eu não me cuidei, né? E aí, só para fechar ó, esse caso dela, ela conseguiu se colocar no mercado. E rapidamente, acho que foi em 2 meses, ela recebeu uma nova proposta para receber o dobro da onde ela recebia, né? Então, mas para isso, ela precisou fechar para o inverno, reconhecer que aquele lugar não ia ter crescimento, até ou surgiu uma outra proposta e hoje ela está vivendo uma primavera que ela nunca imaginou, porque normalmente, troca por um lugar, mesmo o valor, mas o dobro, isso para ela, assim, foi um passo muito grandioso, assim, na vida dela. Mas ela precisou passar por aquele momento de deixar ir o que precisava ir, deixar sentir tudo que Sim. precisava sentir, para que então florescesse isso acontecesse na vida dela. E o quanto que é importante justamente a gente reconhecer todas essas fases. São fases que a gente passa na nossa vida de podar, de deixar ir, de desapegar. A gente às vezes fica muito apegado a pessoas,
a empregos, a relacionamentos, dificuldade de terminar um relacionamento que às vezes a pessoa já sabe que não é aquilo que ela quer, mas ela tá ali apegada com aquilo, não deixa aquilo ir, deixar aquilo ir, processar o luto de qualquer mudança, de qualquer coisa que a gente deixa ir, que a gente solta, que sai da nossa vida, é um luto que a gente passa, é um inverno que a gente passa. Deixar aquele sentimento passar pela gente, não querer atropelar e passar por isso sem sentir isso, sem perceber isso. Sentir tudo que precisa sentir, para então você florescer. E E é, aí, a partir do momento que você começa a florescer, você começa a exalar, a transbordar. e é um momento de reflexão, né? O outono é parar, refletir o que que eu tô vivendo, o que faz sentido ou não. Eu criei o Ilumine-se por causa disso. A gente não tem, a gente não cria, a gente esquece, a gente se engana, sabe? Muitas vezes a gente não tá vivendo ali, o nosso coração tá dizendo assim, não é aqui teu lugar, não é aqui, esse não é para fazer isso, mas a gente vai o quê? Dizendo, não, mano, aqui tá bom, aqui eu tenho 13º, aqui eu tenho férias, aqui eu tenho segurança, sabe? Vai dando desculpa e aí a gente vai vendo aquela vida arrastada. Então, assim, para quem tá nos vendo, nos escutando, olha pra tua vida, né? Nesse início de ano, tu tá vivendo o quê? Tu quer viver? Tá fazendo sentido? Tudo tá fazendo sentido? Tem alguma coisa que tu faz sem prazer, sem vontade de fazer? Tá, eu sei que na vida a gente tem coisa que a gente vai fazer porque precisa ser feito, mas a gente precisa dizer, tá bom, isso é uma responsabilidade minha, é algo que eu preciso fazer, mas quando tu tá fazendo sem, sabe, sem vontade mesmo, naquela dor, na dor, sabe? Será que não é aí um lugar para olhar? Para dizer, tá bom, deixa eu centrar aqui escutar o meu coração, que meu coração é uma grande bússola de vida para conduzir as minhas ações. Ser sincera consigo, não tá bom. Esse não é mais lugar. E ver que precisa sim soltar, desapegar, porque a vida também tem disso. A gente não limpa. Bem, vamos começar um exercício. É pra gente estar sempre organizando a nossa casa, tirar o velho. A gente não faz isso, né? Tira papel velho. Até se tu tá nos vendo escutando aqui, tua casa tá cheia de tralha, ó, vamos começar a limpar. Coisa velha, calcinha velha, Abrir pijama velho. espaço, né? Abre Deixar isso tudo ir. Abre espaço, né? Que nem a Cal falou, a planta tava lá num vaso apertado, foi, trocou e botou num lugar maior. Às vezes tu não tá crescendo, não tá crescendo. Será que não é hora de olhar para tua vida e dizer assim, bem, onde é que eu tô depositando o meu tempo e minha energia é num lugar que tá bom ou não é? A gente precisa ter esse centramento nas nossas vidas, que é a partir desse centro, desse olhar que tá sempre para fora, voltar para dentro, para questionar a nossa vida, refletir. Não acha, Cal? Exatamente. É exatamente nesse lugar, nesses momentos, que a gente precisa fazer, deixar essas transições acontecerem. E é legal quando a gente falando, vai vindo momentos da nossa vida que a gente passou exatamente por isso, né, Nath? Enquanto você falava, me fez lembrar que eu fiquei 2 anos conciliando ainda emprego CLT com a vida como terapeuta. 2 anos, porque justamente disso, aqui eu tenho um salário, aqui eu tenho benefícios, aqui eu tenho. Aquilo me fazia ficar ali, mas eu me sobrecarregando e trabalhando CLT de 9 às 19, de manhã cedo e final do dia fazendo meus Nossa, atendimentos. E nossa. aí, o que precisou acontecer? Eu precisei passar por um burnout para perceber que eu já Olha, tinha que ter deixado ir aquele emprego, que veio eu uma já chapuça. estava pronta para me entregar para minha jornada como terapeuta. Foi preciso que o meu corpo me levasse a um estado de para, Olha, escolhe, não. deixa ir, desapega. Olha como a vida é incrível, né? Porque quando a gente não faz o movimento, a O vida corpo vai vai vir, fazer a gente né? olhar para Olha. dentro, não vai ter jeito.
E são os 2 anos eu necessários, né? conciliando isso. Era uma loucura, porque eu trabalhava de 7 da manhã, às vezes às 10 da noite, porque eu começava a atender muito cedinho, Puxado. para depois ir para o trabalho, para sair do trabalho, corria para casa para continuar fazendo os atendimentos, era sempre online, nessa época ainda era pandemia também, então eu conciliava ali, e exausta, e já cansada daquilo, e cada vez mais o meu emprego CLT fazia menos sentido, e eu estava ali por causa daquele apego ainda a salários e benefícios que eu já fazia com o meu trabalho como terapeuta, mas eu não estava vendo isso. Aí o meu corpo me traz no Eu, estado limite. eu me lembrei agora de uma vizinha. Ela era médica e ela estava fazendo muito plantão. E quem sabe, né, o plantão ganha mais, mas ela já tinha um consultório, mas aquela vida tava assim demais, né? E eu me lembro que ela ficou muito tempo para decidir assim, vou, não vou, vou, não vou. E eu sei que tem muita gente que fica na transição de carreira, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E às vezes a gente fica enrolando ali há 2 anos, né, para ter o burnout, para dizer chega, basta, né, vai definitivo, né, para esse lugar, né. Então eu acho que o É, e, conselho e para é quem. importante você fazer isso com planejamento. Essa transição de carreira, ela precisa acontecer com planejamento. Claro que não é uma coisa que você simplesmente pode deixar o seu emprego e se dedicar àquilo que hoje faz sentido para você, mas você Exato. precisa reconhecer os sinais. Eu não Uhum. precisava ter ficado 2 anos. Um Uhum. ano teria sido bastante, mas eu estava apegada, não estava deixando ir o que precisava ir, não estava querendo passar pelo luto de desapegar, de deixar aquele emprego para trás e assumir o meu compromisso com o meu negócio como terapeuta. Então, um conselho que a gente pode muito dar para quem tá ali, a vida não tá fluindo para onde tá querendo, não tá crescendo, né? Não tá ali se sentindo realizada. Para, pausa a tua vida, né? É importante a pausa, é importante o silêncio, é importante tu tá olhando e vendo onde é que eu tô depositando a minha energia. Tá me levando para onde, né? E não espere chegar a um burnout, tá? Não Por espere. favor. Por favor, não adoeça, né? E qualquer sinal é hora de olhar mesmo para ti. Uma gripe, gente, e a gente pode ter uma percepção sobre as nossas vidas, né? E aí vão pro verão, todo mundo quer o verão, mas muitas vezes as pessoas estão no verão, mas não estão aproveitando o verão. Já viu dessas pessoas? Eu já vi muitas dessas, tá lá, tem tudo para aproveitar, que nem tu tava ali no apartamento também, né? Que tava Aham. ali e não tava aproveitando. Já estava ali diante das oportunidades e não estava captando e aproveitando e desfrutando delas, porque eu ainda estava presa, Eu, apegada a ficar no inverno. eu vou trazer uma história, eu acho que é a minha atual, depois do inverno do ano passado, e eu tive que sentir aquela dor, e hoje, 2025, eu tô falando, não tô pra brincadeira, não tô pra brincadeira, porque já doeu muito não ter minha vida acontecendo, ter me sentido, pequena no mundo. Hoje não, eu quero ocupar o meu lugar. E quando a gente se coloca nessa posição, né, de proativa na vida, de protagonista, de positiva, de eu vou fazer o que preciso, é engraçado que o universo também vai mandando oportunidades para ti, né? Sim. E conforme eu vou dizendo sim para mim, vai surgindo outras oportunidades, eu digo, Deus, que é isso? Tá bom, sabe? Vou dizendo, vai surgindo, o verão tá acontecendo, sim para tudo, sim para todas as oportunidades. Eu quero estar nesse lugar, eu quero ocupar esse lugar. Então, eu passei pelo inverno, floresci, tá vindo algo para aproveitar. Não vou dizer não para nada, porque se tá vindo é porque eu tô pronta para ocupar esse lugar, né? Então, como também é importante da gente identificar as oportunidades que vão surgindo e de dizer sim, se está surgindo para ti, tu pode ocupar esse lugar e saber
ser grata por estar vivendo o verão, porque assim como tem o inverno, o verão, depois vem mais um inverno, vem mais um outono, né? Somos cíclicas, né? Como é importante a gente prestar atenção nesse lugar, ter gratidão por estar vivendo esse lugar, né? É, e isso que você falou é muito real, Nath. Quando as coisas estão aparecendo para gente, as oportunidades estão vindo, é porque a gente já está pronta para elas, porque senão elas nem estariam vindo na nossa direção. É aquela anteninha, né? Aquela anteninha só atrai aquilo que a gente já está alinhado para viver. Então, se as oportunidades estão aparecendo, convites estão surgindo, pessoas estão se aproximando, é porque a gente já está conectado naquela energia, a gente já está pronto para viver aquilo. E ao invés de fugir, de evitar, por que não se permitir? Por que não desfrutar dessas oportunidades? Por que não agradecer por elas e vivê-las com gratidão? Que é o verão, né? É você se permitir, coloca a cara no sol ali, é colocar a cara no sol, tudo que vem é sol. É colocar a cara no sol e desfrutar de tudo que vem. Vai com medo, vai dar medo. O medo não vai deixar de existir porque você passou do inverno e já tá no verão. Ainda vai ter medo. Mas vai Sim, com medo vai mesmo. com Bota o medo sol, o mesmo. medo no sol com você. Bota a cara no sol, mana! Bota a cara no sol, mano. Sabe, Cal, como é importante quando a gente tá lá no inverno, bem, em todas as estações, né? Mas quando a gente tá lá no inverno, buscar muito autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai ajudar a gente a liberar muita coisa que tá nos limitando. E na vida, eu vou atrair pessoas e situações que vão ressoar com o que eu acredito. Então, o autoconhecimento, buscar meu entendimento da minha vida, da minha história, me faz também começar a atrair pessoas que vão ressoar com uma nova Natália. E isso, olha, vou te dizer assim, a Calto é um exemplo dessa pessoa que entrou na minha vida por conta de eu me transformar, eu viver o inverno e a gente se conectou. Gente, Cal, a gente se conectou num evento tão simples, tão pouco, mas bateu a tua história, bateu a tua energia, o quanto que a gente tá, né, tá conectadas de energia, tu trabalho é maravilhoso, a gente se conecta super bem, tem uma troca, mas tu só entrou no meu radar porque eu fui lá passar pelo meu processo de me ressignificar lá com as minhas crenças, para cá o também estar se alinhando comigo. E isso é É, muito real quando a gente olha para nossa história, ressignifica, a gente começa a atrair pessoas, circunstâncias diferentes. Ao invés de ficar repetindo ciclos, coisas novas surgem. E é só porque eu fui lá buscar me entender, buscar as minhas respostas. exatamente. E a gente atrai pessoas e circunstâncias diferentes porque a gente está ressoando naquela energia. E volto a dizer, não vai ser uma situação que você vai simplesmente fluir tranquila. Não, você vai sentir medo. São pessoas novas, ambientes novos, situações novas que você não está acostumada. Então você vai sim sentir medo, você vai sim sentir insegurança. Mas mesmo com isso, a gente precisa arriscar. Porque, e isso é muito sério, a gente precisa repetir isso pra gente milhares de vezes ao longo de todos os nossos ciclos, né? Se a gente tá se atraindo e sendo atraída por determinada pessoa, por determinada situação, é porque a gente está na mesma frequência daquela pessoa. Então a gente sente insegurança de, ai, será que eu falo com ela? Exato. Será que eu chamo ela para tomar um café? Será que eu chamo ela para fazer uma live comigo, gravar um podcast comigo? Vai dar insegurança, vai. Mas se aquela pessoa se conectou, chegou até a gente, se o nosso radar conectou a gente, é porque a gente está vibrando na mesma frequência. Essa insegurança vai existir, mas não quer Muito dizer que bom. a gente não está pronto para se conectar com aquilo. Exato, 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 exato. E, olha, a gente não quer viver os invernos, mas os invernos são tão importantes, são tão ricos, né? Cada ciclo que a gente vive, ele é tão rico, Cal, da gente.
né? E da gente poder centrar na gente e usar essa percepção, né? O que que eu tô vivendo? Eu tô no inverno, então deixa eu viver, porque o inverno também ele vai passar. E quanto mais a gente olha para ele, mais a gente aprende, né? E no florescer também vai ter ali a dificuldade de se permitir florescer, de se permitir fazer. O inverno também, muitas vezes a gente fica inseguro de aproveitar, inseguro, né? De ocupar esse lugar que a gente está pronta. Então, e o outono também, né? De se despedir, o quanto que isso também é difícil, mas essa percepção de eu olhando para a minha vida é importante e entendendo que eu sou única e minha história é única, então não ir lá e se comparar, não ir lá e se diminuir é muito importante, né? Centrar em mim, ou meus olhos para mim e me respeitar. Exatamente. E outra coisa que eu acho muito importante nesse processo, Nath, é a gente aprender a contar a nossa história de uma perspectiva diferente, sabe? A gente parar de contar a nossa história como se a gente fosse vítimas, como se a gente fosse coitadinho das situações que aconteceram e passar a protagonizar a nossa própria vida. A contar a nossa história como se a gente Lindo. estivesse contando a história de uma amiga que a gente ama, que a gente admira, que a gente precisa ser a nossa melhor amiga, a gente precisa ser a pessoa que conta a nossa história com o maior entusiasmo do mundo, mais do que qualquer pessoa. Então, aprender a olhar para as partes difíceis e dolorosas da nossa história e conseguir extrair o que teve de bom daquela dificuldade, é olhar para aquelas partes gloriosas da nossa história, porque todo mundo tem histórias de dor e histórias de glória ao longo de toda a vida, desde a infância, passando pela adolescência e chegando na vida adulta. A gente passa pelas estações a vida inteira. Outono, inverno, primavera, verão, acontece a vida inteira. Então, a gente aprender a contar as nossas histórias, os momentos, os trechos que a gente viveu da nossa história que foram ou dolorosos ou gloriosos, mas contar com orgulho, sabe? Contar como quem está contando uma história da Disney mesmo. É encher tua própria história de pompa. É colocar pó de ouro na tua própria história. É você se É, enxergar como a protagonista daquela novela. Eu, particularmente, adorava novelas de Manuel Carlos quando eu era mais nova, né? E eu ele hoje costumo dizer que eu sou a própria Dona Helena. E eu adoro contar a história da minha Dona Helena, que sou eu mesma, sabe? Porque isso é romantizar a minha vida, é enxergar que tudo que eu vivi foi necessário para eu chegar aqui, para eu chegar onde mais eu tiver que ir. É trazer um entusiasmo para aquilo tudo que eu já passei, pelo que eu estou passando e pelo que eu ainda vou passar. É gerar desejo mesmo nos outros em relação ao que a gente está fazendo. E a gente não precisa estar fazendo nada demais, está todo mundo fazendo quase sempre a mesma coisa, trabalhando, estudando, cuidando da família, cuidando de si. É aquela coisa que todo mundo faz, mas é a gente aprender a ver ouro nisso, tu a ver o falou. quanto que isso é precioso. Tu falou uma coisa bem interessante, né? Que nós já passamos por por muitas estações, né? E que em todas as estações teve uma versão que fez o seu melhor. Nós estamos o tempo todo fazendo o nosso melhor. Dentro da nossa consciência que temos, é o que podemos fazer de melhor. É isso, sabe? Então, de poder olhar para trás, para a história e dizer, eu fiz o meu melhor, era o que eu podia fazer, né? E eu que uma coisa que eu já fui e que eu fico muito no vigiar e orar é das críticas, é das cobranças, né? Para a gente fazer o que a Cal tá falando a gente contar a nossa história com uma Helena, eu preciso deixar de lado as críticas, as cobranças, eu preciso ser mais leve comigo, preciso ser mais amorosa, mais gentil, porque senão a gente só tá com o chicote na mão, sabe? Qualquer coisa, É. errado, errado. E Uhum. é começar a gente dizer, eu fiz o meu melhor. Isso é muito amor por si, né? É transbordar amor. Eu fiz o meu melhor, foi o que eu pude fazer, né? Como a Helena fez o seu melhor. Nas histórias. Exatamente. É a gente reconhecer que talvez hoje a gente faria diferente, mas que lá atrás a gente não sabia fazer diferente. A É o que gente fez dava, aquilo que né? foi possível. E o que que a E gente aprendeu com isso? Até olhar para esses erros que a gente cometeu e que a gente
pode estar se chicoteando por ter cometido, e entender o que que esses erros estavam me ensinando, o que que eu aprendi com esses erros, porque até naquilo que a gente errou, a gente aprendeu. Até naquilo que doeu muito, nos ensinou algo. Às vezes a Então, se gente a fica gente. só esperando o sucesso, né? Mas os nossos erros também Como se trazem fosse muito. uma linha de chegada. Eu preciso ter lá sucesso, sucesso. E não, né? Eu acho que tudo é experiência, né? É a própria jornada, Nath. Na verdade, o segredo está na própria jornada. Não existe linha de chegada. Existe você fazer da sua jornada diária ser incrível. Isso tá naquele livro Nada Pode Me Ferir, né? Tá. Tá, a gente, Do David. aquele livro é É. maravilhoso, deu um sacode, Eu muito acho que eu bom. até tenho ele aqui, ó. Quem tá escutando, Nada pode me nada ferir. pode me ferir. Ele é um cara que tem uma história de vida super difícil, uma relação super difícil com o pai. E aí ele tem tudo para se destruir também, né? Mas ele vai pro exército e aí ele aprende a se superar. Ele tem umas frases assim, nossa, incríveis, sabe? Às vezes a gente tem tudo na nossa mão e a gente não tá ali fazendo nada, né? Que nem a Cal falou, a gente se coloca muito de vítima, mas a tua história, ela já te preparou para algo muito maior, aquelas chapuletadas que tu teve, os difíceis ali, os calejos que a vida te trouxe, foi para te preparar para algo maior. E às vezes a gente tá olhando para nossa vida e não tá fazendo nada, não tá nem se sentindo preparada para isso, né? Então, para cada É. ciclo que a gente possa aproveitar tudo que tem, né? E viver. Cal, me diz assim, ó. Uma palavra para cada estação, tá? Para quem tá florescendo, o que que tu diria para essa pessoa? Uma palavra para ela no momento da primavera. Sorria. Primavera é sorrir. Uma ação, né? Eu vou trazer uma palavra como uma ação, porque eu acho que a Tá. vida acontece na prática, sabe, Nath? A gente precisa sair da teoria. É importante a gente estudar, a gente ler, a gente aprender sobre as teorias de tudo, mas muito mais importante do que isso é a gente viver, é a gente levar para a prática, porque a vida acontece na prática. A gente só aprende algo de verdade quando a gente pratica aquilo que a gente sabe. Eu atendo muita gente que fala assim: ah, Uhum. Cal, mas eu sei disso. Você sabe, mas você faz. Você sabe, mas você sente. Porque saber aqui é diferente de saber aqui. A gente precisa trazer o nosso saber para o nosso coração, para a nossa alma, para a prática da E- nossa vida. Então, para quem tá na primavera, o que que tu falaria? Sorria. Sorria para a vida. Sorria para as oportunidades, sorria para o que está vindo de dentro de você, sorria para o que dentro de você está atraindo fora de você. Sorria, sorria, Verão. desfrute, Ai, que delícia. prazer, desfrute. Desfrute, porque o verão é desfrutar. Outono. Desapega, É. solta, deixa aí, E inverno. sente, acolhe, se abraça. Ai, lindeza. Gente, tá vendo que a Cal tá aqui? Vocês Era para ser estão uma vendo? palavra, né? Estão vendo que maravilhosa que ela é? Cal, quero te agradecer demais por esse papo, gente. Rolou de tudo, rolou de tudo. E quantas inspirações aqui para isso, para quem está vendo, nos escutando, integrar na sua vida, para que 2025 seja um ano diferente, para que 2025 seja especial, para a gente usar tudo isso a nosso favor, as quatro estações ao nosso favor. Muito obrigada, Cal. Quem gostou, escreve pra gente, compartilha, deixa a mensagem. Vou deixar aqui na legenda o arroba da Cal para vocês seguirem ela. Ela é maravilhosa. Olha, ela mora ó, no meu coração. Ai, Nath, obrigada pelo convite, eu amei. A gente ficaria mais uma hora fácil aqui falando sobre isso. Mas eu Facinho. quero deixar aqui para quem está ouvindo a gente a importância de passar por todas as fases, a sentir cada uma delas, a perceber cada uma delas e ao passar por elas, vai contando o que passou com alegria, vai contando o que passou com gratidão, vai contando o que passou como se você fosse um narrador feliz.
contando a sua própria história e colocando o pó de ouro nela. Muito pó de ouro, gente. Ai, obrigada, Cal. Obrigada, obrigada. Até a próxima. Obrigada, obrigada, Nath, obrigada, galera, obrigada pelo convite. Foi uma alegria, uma honra imensa poder Maravilhosa. estar aqui contribuindo com vocês. Linda.